O uso de inteligência artificial se tornou uma verdadeira febre entre os concurseiros. O que muito concurseiro não sabe é que o uso de inteligência artificial ela pode eliminar as suas chances de aprovação nos concursos públicos. E por quê? Porque a inteligência artificial, pessoal, comete erros, comete equívocos. E isso eu vou mostrar aqui para vocês, tanto através aí do ChatGPT, como do Gemini e também do Black Box, que são 3 inteligências artificiais que muitos concurseiros usam para estudar para concurso público. E além disso, também vou mostrar para vocês como utilizar a inteligência artificial corretamente. Até porque esse vídeo aqui não é para dizer para vocês o seguinte: deixe de usar inteligência artificial. Esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é mostrar para vocês como utilizar corretamente a IA para que o ensino de vocês, o estudo de vocês, ocorra de forma adequada, tá certo? Então vamos embora. E antes de iniciar aqui a explicação, já se inscreve, deixa o like e deixa um comentário caso você tenha alguma dúvida aí envolvendo o uso da inteligência artificial no mundo dos concursos públicos. Bom, para demonstrar para vocês alguns equívocos que a IA ela pode cometer, eu coloquei aqui o seguinte no ChatGPT. Feminicídio é qualificadora do crime de homicídio? Eu fiz uma pergunta para ele. E aí ele escreveu o seguinte para mim. Sim, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Ele foi incluído no Código Penal por essa norma aqui, que é basicamente a norma que trata aí de feminicídio, lá em meados de 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal, que trata aí do crime de homicídio, e especificamente o parágrafo 2º, que versa sobre as qualificadoras. Aí o feminicídio, com base nessa alteração aí, ele passou a ficar aqui no inciso 6, onde foi tratado aí esse crime como uma circunstância que qualifica o homicídio conforme aquela legislação lá de 2015. E qual é o grande problema aqui, pessoal? O problema é que essa lei aqui, ela não está valendo mais. O feminicídio, ele não é mais uma qualificadora do crime de homicídio. O feminicídio agora é um crime autônomo, é um delito autônomo. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui, abrindo o Código Penal. Quando você chega aqui no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e você vai para as qualificadoras, e você vai lá na 6, que nós já havíamos feito a leitura aqui no ChatGPT, como a qualificadora aí do crime de homicídio, feminicídio, você vê o seguinte, ó, revogado pela Lei 14.994 de 2024. O crime de feminicídio, conforme estamos vendo aqui diretamente no Código Penal, ele deixou de ser uma qualificadora. Aí você pode perguntar, e aí, professor, e agora o que é o feminicídio? O feminicídio, pessoal, agora é um delito, um crime autônomo. Como assim, professora? Ó, onde está o feminicídio agora? Ele tem um dispositivo específico só sobre ele. Ele tem a sua pena específica, a sua pena mínima e máxima aí, né? Pena de reclusão de 20 a 40 anos. Não é mais uma qualificadora. Só que a IA, ela está dizendo para você que é uma qualificadora. Se você não sabe dessa alteração aqui, não apenas do crime de feminicídio, assim como outras alterações recentes que estão acontecendo aí no Código Penal, se você não sabe disso, você vai ser prejudicado se você estiver estudando apenas pela IA. Você vai estar estudando uma coisa que não funciona mais na prática, que não está valendo mais. E aí você vai ter 2 trabalhos. Primeiro, de estudar uma coisa que não está sendo aplicada mais. Segundo, de estudar o que realmente está sendo aplicado. Aí vai atrasar aí o seu processo de estudo. Inclusive, eu coloquei aqui, mais abaixo, no ChatGPT, ó. Você está equivocado. Feminicídio é crime autônomo, artigo 121A do Código Penal. Aí o ChatGPT botou o seguinte: hoje você está correto, mas isso depende da lei aplicável no tempo. Até 2024, eu estaria certo. Depois de 2024, você está certo. Ou seja, meu querido, se você não sabia dessa alteração aqui, se você foi apenas pelo ChatGPT, você ia se ferrar, porque você não ia ter ciência disso aí, você ia marcar as questões de forma errada. E aí você ia perder ponto e, consequentemente, poderia aí acabar perdendo a sua vaga no concurso público desejado. E isso não aconteceu apenas no ChatGPT. Vou mostrar aqui também nas outras inteligências artificiais, que eu fiz a mesma pergunta em 3 inteligências artificiais diferentes. Aqui no Gemini, eu fiz a mesma pergunta. Feminicídio é qualificadora do homicídio? Aí ele colocou, sim, o feminicídio é uma aperfeiçoadora do crime de homicídio. Ele foi introduzido, ele menciona aquela lei, que o ChatGPT ele menciona também, e diz que esse crime está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Só que, como mostrei para vocês, lá no Código Penal, isso aqui foi revogado, não está valendo mais. O crime de feminicídio, ele agora é um crime autônomo. E na outra inteligência artificial, no Black Box,
Ele basicamente respondeu a mesma coisa. Sim, o feminicídio é uma aprimorada do homicídio no Brasil. Base legal, o mesmo dispositivo, ó. Se você estudar por isso aqui, sem saber dessas mudanças, você será prejudicado, porque isso aqui, pessoal, não acontece apenas envolvendo o crime de feminicídio, não. Eu fiz outras pesquisas envolvendo a inteligência artificial. Por exemplo, elas misturam aí os crimes de ação pública incondicionada com de ação penal pública condicionada. Ou incondicionada bota na condicionada bota na incondicionada. Ou às vezes a ação é penal pública incondicionada, eles botam na privada. Eles trocam tudo, eles não têm um padrão correto, eles não seguem exatamente a visão doutrinária e tudo mais, jurisprudencial, que existe no nosso país. Então, se você estuda pela IA 100%, sem verificar as informações, você será prejudicado pra caramba. Então, isso aqui é um alerta pra galera, porque em muitos dos grupos, eu tenho mais de 300 grupos de direito, o que eu percebo é que muita gente fica criando simulado, fica criando aí resumos, tabelas, 100% com o uso de inteligência artificial, sem verificar se as informações estão corretas. Infelizmente, em muitas tabelas que eu vi, resumos que eles colocaram lá no grupo, eu percebi que tinha informação errada. Aí, em virtude disso, eu pensei, preciso fazer um vídeo para alertar todo mundo sobre isso, porque isso prejudica muito, porque vai atrasar você, porque você tem que reestudar, né? E, consequentemente, você vai estar aprendendo aí um assunto totalmente de forma errada. E os prejuízos disso aí são incalculáveis, principalmente para você que quer ser aprovado em concurso público. Então, como é que devemos utilizar a IA? Um conselho que eu dou para os meus alunos, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Vamos supor que vocês querem estudar aqui o feminicídio utilizando IA. O que é que eu indico para os meus alunos que querem estudar com o uso de inteligência artificial? Você copia exatamente como tá, certo? Você só copia aqui, vai aqui e coloca o seguinte, ó. Você cola. Aí você pede assim para o ChatGPT, ó. Crie um simulado. Vou botar só 5 questões. Com 5 questões de múltipla escolha. De A até E. Gabarito ao final das questões. Estilo, vamos colocar aqui CESP. Estilo CESP, né? Certo e errado. Estilo FGV, que eu coloquei múltipla escolha, né? FGV. Aí você dá o Enter aqui. Professora, nesse caso aqui, você pode questionar. Não vai vir errado? Não, porque você limitou o que você quer. Você limitou, você copiou da lei e mencionou para a inteligência artificial que você quer um simulado com base nisso aqui. Então, ela vai construir o simulado com base limitada a isso daqui. E com essa dica que eu passei para vocês, você já percebe a diferença logo na primeira questão do simulado gerado pela IA. Como assim, professora? Olha a primeira pergunta que ela colocou aqui para mim. Sobre o crime de feminicídio previsto, ela já menciona o artigo corretamente, o dispositivo corretamente do Código Penal. Assinale a alternativa correta. Trata-se de qualificadora do crime de homicídio? Não, não é uma qualificadora. Tanto que ela já mencionou um outro dispositivo aqui. Não mencionou o artigo 121, parágrafo 2º. É crime autônomo com pena inferior ao homicídio qualificado? Isso aqui é mencionado expressamente nesse dispositivo? Não. É crime autônomo com pena, cuja pena é de 20 a 40 anos de reclusão? Sim, eu fiz a leitura com vocês. Essa é a nossa alternativa aqui. Aplica-se apenas quando há violência doméstica? Não, não é apenas. Tem outras situações envolvendo o feminicídio. Não admite causa de aumento de pena? Admite sim causa de aumento de pena. Aí ela continua aqui, ó. Considera-se presente a razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve apenas violência doméstica familiar? Não. Apenas menosprezo à condição de mulher? Também não. Violência doméstica, mas não discriminação? Também não. Violência doméstica, menosprezo, discriminação à condição de mulher? Sim. Inclusive tá aqui o gabarito, pessoal. Ó. Ele coloca ao final. Vocês observam que todas as questões que ele coloca aqui no simulado, que a IA coloca no simulado, ela está limitada aos dispositivos legais. Entende? Ela não vai estar inventando moda. Ela vai literalmente fazer o simulado com base naquilo que você enviou. Não peça, por exemplo, você enviar isso aqui. Cria um simulado para mim com crime tal. Não faça isso. Você vai abrir brechas para que ela pegue e misture coisas. Você copia os dispositivos que você quer especificamente. Inclusive, isso aqui é bom para lembrar, tá? Isso aqui é uma boa técnica de memorização. Você terminou de ler o artigo, o dispositivo ali, pede para o ChatGPT criar 5 questõezinhas, 10 questõezinhas de múltipla escolha e responde. Vai ajudar você a memorizar, tá certo? Essa é uma das dicas que eu passo para os meus alunos, porque isso aqui ajuda muito.
Ó, aqui na questão 3, ó. De acordo com o artigo 121A, parágrafo 2º, a pena do feminicídio será aumentada. Ele coloca as situações. Apenas se a vítima for menor de 18 anos? Não. Se o crime for cometido contra a mulher grávida ou nos 3 meses após o parto, sim. Isso aqui é um copia e cola da lei. Ele faz o copia e cola dos dispositivos que você fez. Ele não vai estar criando moda em cima aí, inventando um monte de coisa no simulado que você pediu para ele, quando você delimita o que ela quer. Se você não sabe a lei, a doutrina e tudo mais, e você quer memorizar a lei, né, a lei seca, faz desse jeito aqui. Não fique pedindo sem estabelecer um parâmetro para IA, porque senão ela vai cometer equívocos. Eu fiz uma pergunta genérica logo no início do vídeo, como mostrei para vocês, e ela simplesmente colocou uma mistureba. Ela falou que ainda é qualificadora, sendo que não é. Agora, quando você copia o dispositivo, você sabe que é uma inovação legislativa, e você copia e delimita isso dentro da IA, ela vai se limitar àquilo ali que você pediu para ela fazer. É a dica que eu dou para vocês. Se vocês gostaram dessa dica, se inscreve, deixa seu like, deixa comentário se tiver alguma dúvida, e até o próximo vídeo.